cristão para ser semelhante a Cristo. Mas aí nós nos perguntamos, como é que pode nós, pecadores, sermos cristãos, sermos semelhantes a Cristo se a gente já nasceu sendo pecadores? No livro de Salmos 24, o versículo 3 e 4, Davi ele faz uma pergunta, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí, depois ele tem a resposta. O que é limpo de coração, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, nem jura fazendo com que pessoas caiam no erro. Mas essa é uma pergunta que às vezes deixa a gente meio que receoso, né? Porque a gente conhece tanto da palavra de Deus, mas às vezes a gente erra. E quando a gente erra, parece que a gente começa a ficar distante de Deus e acha que o nosso erro não tem conserto, dependendo do que a gente comete de errado. Mas quando a gente se achar no erro, a gente não pode ter medo, nem duvidar do poder de Deus em nos perdoar, porque Deus ele perdoa todos os pecados. O inimigo ele quer que quando a gente erre, a gente pense que não há mais solução. Existem muitas pessoas que acham que para os seus pecados não tem mais solução, ou de que eles já erraram tanto, já cometeram tantas coisas erradas que agora não tem mais perdão. E esse pensamento não vem de Deus, porque na palavra de Deus a gente encontra em 1 Pedro 2,9 que se a gente pecar, a gente tem um advogado. E esse advogado é Jesus, e só Ele é justo. E só Ele pode nos julgar. E algumas pessoas são tão impacientes que acham que não tem mais solução e querem achar um jeito de resolver logo aquela situação, ou então são tão impacientes que não são nem capazes de pensar que podem, depois do erro, né, do acidente que teve de errar, elevar uma prece a Deus e pedir perdão. Deus, ele é sempre paciente e ele sempre espera que quando a gente errar, a gente busque a Ele. E antes de errar, que a gente busque, para a gente não cair em tentação. Eu sei que muitas vezes a gente, ser humano, quando alguém irrita a gente, principalmente, né? De repente a gente já quer lançar uma palavra para aquela pessoa de maldição, amaldiçoar aquela pessoa, ou chamar de miserável e dizer, bichinho miserável, por que tu fez isso comigo? Mas quando a gente se achar diante dessas situações de irritação, de provação, em primeiro lugar, a gente precisa elevar o nosso pensamento a Deus em oração e pedir o socorro do Senhor. Porque muitas vezes quando a gente passa por uma situação dessa, né, de ouvir aquilo que a gente não espera, a gente quer logo falar alguma coisa, já quer resolver aquela situação, quer discutir com a pessoa no mesmo nível, mas como cristãos, esse não deve ser o nosso procedimento. O nosso procedimento é, em primeiro lugar, pedir orientação a Deus, para que a gente tenha sabedoria para dirigir a palavra à pessoa, ou então ficar em silêncio, porque muitas vezes a gente pode pensar que tudo que a gente ouvir, a gente tem que retribuir com palavras, né? A gente tem que revidar, mas o silêncio, ele é muito digno, e o silêncio é um ato de sabedoria. Nem sempre a gente precisa discutir as coisas, ainda mais quando é uma coisa que já tem tempo, que a gente sabe, ou que a gente precisa resolver. Mas que a gente ache sabedoria em Deus e poder no silêncio. Porque muitas vezes a gente está de cabeça quente e quer logo agir, e aí a gente fala demais e a gente sabe que as palavras não voltam atrás. E a gente precisa pedir sabedoria a Deus para lidar com as situações complicadas. E se a gente for mais paciente, se a gente for mais compreensivo, se a gente permitir o agir de Deus em nossa vida, com certeza a atmosfera do nosso lar, ao nosso redor, tudo vai melhorar. Então, ser cristão é ser semelhante a Cristo. Tudo que Jesus fazia, ele pedia a Deus
para que o ajudasse a lidar com as situações, e a gente vê como Jesus soube lidar tão direitinho com cada situação, como responder, em alguns momentos ficar em silêncio, e que a gente aprenda com ele, como ele, a sermos sábios e sermos cristãos, sermos semelhantes a Jesus. Que a gente entenda que ele é o nosso advogado, ele quer o melhor para nós. E ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Entregue-se a Jesus.